Bom dia a todos. Estão conseguindo me ouvir? Renata? Acho que sim. Bom dia, Bom dia. Kelly. Olá, Robert, tudo bom? Renata, os demais, Tudo. tudo bom? Ainda falta um minuto para as 9. Bora aguardar mais um pouquinho, porque o pessoal vai entrando, pode ser? Ok, pode ser. Mas desde já, seja bem-vinda novamente, né, ao nosso evento. Já que moderei aí uma palestra para você, então seja bem-vinda novamente. Obrigada, Robert. Bom dia, Kelly, tudo Oi, bem? Renata, tudo bom? O som do meu cachorro tá atrapalhando a minha voz? Não, imagina, fica bem lá no Não. fundo. Não? Tá. Quando vocês quiserem, eu já começo, tá? Pode ficar à vontade, viu, para começar. Então tá ok. Olá, gente. Bom dia nessa sexta-feira maravilhosa, né? Nesse segundo Congresso Internacional de Tecnologias Emergentes. E é um privilégio, né, estarmos hoje, nessa manhã, para poder buscar conhecimento. É o que eu sempre falo, né? A educação te transforma, transforma você, transforma o seu ambiente. Não sabemos de tudo, então a ideia é que a gente vá fazendo, né, os nossos avanços, e educação é uma ponte, né? A educação faz com que a gente reflita, a gente pense, a gente nos ajude a escolher os nossos caminhos, né? E aí tem vários propósitos, vários objetivos que a gente quer alcançar, né? Seja tangível ou intangível, enfim. É importante a gente ter esses olhares, né? E o aprendizado, ele é constante. Dito isso, quando... deixa eu só puxar aqui, que eu botei ele bem no final. Deixa eu só colocar aqui e vou projetar novamente, tá? Só me digam se tá tudo certo. Deixa eu só... Foi. Projetou? Sim. Sim? Ok. Então, quando a gente fala de educação, né, voltada para algo maior e personalizada, e, na verdade, a gente projeta esse futuro, né? Como eu falei, a aprendizagem, o conhecimento, a educação, ela vai te transformando. E para potencializar, eu tenho as tecnologias, né? E a gente sabe que os nossos ritmos são diferentes,
né? Eu aprendo de uma forma, o outro, né, é mais de escutar, o outro é mais de escrever, né? E você, né, como educador, como um profissional, até mesmo de liderança, porque ele acaba sendo um orientador, é importante porque você passa a informação, mas você vai adequando essa informação, esse conhecimento para os demais, que é como eu falei. Eu sou mais de escrita, né? Eu sou muito de escrita. O outro é mais de estar prestando atenção. E eu preciso ter esses meios para poder chegar ao meu objetivo, ok? Faz sentido isso, gente? Porque somos diferentes, né? E trazendo isso para dentro de sala de aula, eu preciso ter essa consciência. Então, na história, né, eu até coloquei aí uma pergunta, como o mundo, né, mudou radicalmente nas últimas décadas, mas a estrutura fundamental da sala de aula, em muitos lugares, permanece o quê? Inalterada, né? A sala, carteira, hoje, né, com o avanço tecnológico, a gente tem o luxo de estar dentro de casa, né, ou no seu escritório, fazendo essas conexões. Então, essa é uma pergunta que a gente precisa refletir. Então, a gente está, né, em constante evolução, constante transformação, e a gente está vivendo um momento de transição na educação. Então, durante muito tempo, a gente teve a ideia da transmissão do conteúdo. Eu transmito, eu sou o detentor dentro de sala de aula, eu sei, eu tenho o poder. Só que isso funcionou na época, né? Ainda vem funcionando, porque eu tenho bons profissionais, bons professores, né? Porém, hoje eu tenho isso aqui na minha palma da mão. Você também tem, né? Eu tenho aí uma série de informações transitando na internet, onde eu tenho aqui rapidamente essa informação na minha mão. O que eu faço com essa informação é que são elas, mas eu tenho hoje opções variadas aí para buscar o que é a água, ok? Então, hoje enfrentamos uma realidade completamente diferente, né? Da época dos meus pais, da época dos meus avós, né? Então, o conhecimento, ele é rico, abundante aí, né? Acessível, né? E está em constante transformação. A gente vê aí o chat, né? As IAs, várias ferramentas que a gente olha e fala assim, caramba, nossa, isso aqui eu deveria ter, na minha época, muito tempo para poder montar um trabalho. Hoje não. Então, quando a gente fala, né, desse desafio de não mais de transmitir, passar a informação, passar o conteúdo, mas construir e potencializar esse conhecimento de uma forma que eu entenda, que o outro também, que seja personalizado, que eu respeite o meu ritmo, né? Que eu respeite o meu estilo, que eu, na verdade, olhe e, né, perceba que cada um é um. Olha que desafio gigantesco, né? Como é que eu vou olhar um a um e vou entregar para que realmente faça sentido para o outro, ok? Até aqui tudo bem? Sim? Ok. E aí, quando a gente fala, né, dessa educação aumentada, né, não é apenas eu usar a minha tecnologia para enviar alguma informação, passar ou transmitir alguma informação. Essa educação aumentada, ela, na verdade, significa que essa tecnologia que eu tenho hoje vai ajudar, vai ampliar, vai expandir as possibilidades humanas, né? Eu de aprender, eu como profissional, como pessoa de ensinar, eu como profissional e pessoa de interagir. Faz sentido isso? Então, se você parar para pensar, é o que realmente acontece. Quando eu tenho alguma ferramenta que eu saiba mexer, né? Que eu saiba operar. Ah, mas eu não sei. Experimenta.
testa, valida, erra, acerta, e ali você vai ter as suas percepções. Isso é importantíssimo para que eu possa refletir e discutir e questionar também, né? Então, é a fusão do potencial humano com a capacidade exponencial da máquina. E eu crio essa experiência de aprendizagem que seria impossível há tempos atrás. Então, eu potencializo, né? Eu tiro o melhor delas. Foi o que eu falei. Eu não sei mexer na ferramenta. Você não sabe hoje. Mas se você, né, a cada momento, a cada dia, e buscando melhorias, você vai tirar o melhor proveito dessa ferramenta. Mas daqui a 6 meses tem outra? Ok. Novamente, eu vou testar, eu vou aprender, eu vou, né, fazer meus testes, reaprender, aprender de novo. E esse é o sentido. E eu vou criando, né, potência como profissional, tá? Deixa eu passar aqui. E quando, né, eu falo de crescimento exponencial das edtechs, né, das tecnologias educacionais, das empresas com esse olhar de educação, claro que esse mercado está potente, aquecido, em crescimento, então vai impulsionar por quê, né? Está aquecido em crescimento? Porque eu tenho ferramentas, eu tenho a própria inteligência artificial, eu tenho as tecnologias imersivas, a realidade aumentada, a realidade virtual, né? Que são ferramentas que eu posso estar trabalhando, né? Testando, e, claro, a conectividade global. Hoje eu estou em São Gonçalo, Rio de Janeiro, né? Quantos de vocês estão, né, em outros locais? Quantas vezes a gente entra numa live e você tem na live pessoas do mundo todo? Isso é muito bacana, muito interessante, porque eu não fico somente com o meu olhar, eu experimento também e escuto as informações de outras pessoas. E aí eu começo também a ter essas reflexões. Então, essas tecnologias, elas criam oportunidade para quê? Para personalização em escala. Quando eu coloco nunca visto antes, porque não foi visto, né? A gente tem um olhar histórico muito diferente, né, do que está acontecendo hoje para aqui para frente. E outras tecnologias vão acontecer, vão surgir, né? E é importante eu estar antenada nisso. Eu coloco aí algumas que a gente já está escutando, né, há muito tempo, que é a inteligência artificial, que é a RARV e o próprio metaverso. Então, eu coloquei tendências e impactos para a gente poder fazer essa reflexão, tá? Então, quando você tem essas tecnologias, até coloquei ali um insight, a tecnologia não vai substituir o profissional, não vai substituir o professor, não vai substituir, né, um determinado profissional, porque esse profissional tem lá todo o know-how, mas que essa tecnologia vai ajudar. Então, essas ações repetitivas, né? Então, eu coloco aí, a tecnologia não vai substituir o profissional, ele vai liberar para fazer tarefas com valor agregado muito maior, né? Lembra na época do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, o filme? Então, tenho lá aquele profissional usando lá, né, aquelas ferramentas, né, aquele material. Não posso ficar muito tempo, 8 horas, fazendo isso, né? Eu tenho um robô, eu tenho outras tecnologias que podem fazer, e eu vou fazer, né, o pensar, o criar, o agir, o inovar. Então, da inteligência artificial, eu tenho as tendências atuais, eu tenho tutoria automatizada, análise preventiva, geração de conteúdo personalizado,
né? Algoritmo que mapeiam conhecimentos individuais em tempos reais. Olha, eu estou fazendo com que essas tecnologias, essas ferramentas, trabalhem para mim, né? Para eu tirar o melhor e decidir qual é o impacto na aprendizagem. Eu vou adaptar o meu ensino para milhões de alunos. Tenho várias plataformas aí que estão com essa pegada. Libero o meu professor para ser mentor, para orientar, para fazer o profissional refletir, o aluno refletir, né? E o desenvolvimento socioemocional, que são as skills, né? Que são importantíssimas para a gente. Eu tenho a IA e eu tenho a realidade aumentada, a realidade virtual, que vai ajudar a compor, integrar aí esses materiais que eu tenho, né? Hoje eu estou lendo o último Van Gogh, do Adney, e aí, né, quem sabe lá na frente, né, ele como autor e jornalista, eu amplie, abra aqui o meu livro, pegue meu óculos e daqui saem as obras, né? Isso já está acontecendo, né? Estou falando desse aqui, desse material especificamente. Mas eu tenho isso, né, em grandes empresas, eu tenho isso em algumas instituições. Então, o aprendizado fica mais leve, mais divertido, né? E quando eu falo, né, de aplicação de aplicativos móveis, laboratórios virtuais, ambiente 3D imersivo para colaboração, né? Quando eu entro no laboratório Maker, eu tenho uma ideia e dali tem a transformação da minha ideia em material, né? Eu estive, antes da pandemia, em um laboratório no Recife, no Porto Digital, chamado Louco. E fazendo lá a visita técnica, tinha uma senhora que era professora de música e ela levou umas casquinhas de ovo, né? E eu achei interessante aquilo, né? E aí eu fui perguntar para ela e eu escutei a senhora falando com o professor, e ela queria que aquele ovo que ela dava lá, né, suas aulas para ações, fosse transformado em algo, né, palpável, mais bonito, mais um protótipo mais apresentável, porque na semana seguinte ela teria uma conversa com os investidores lá franceses. Aí eu falei, pô, que barato. Ela não queria levar, né, a casca de ovo. Ela queria levar um protótipo, né, por mais que fosse um pouco mais rústico, sujo, para apresentar. Então, eu estou já dando um outro olhar ali a nível de negócio, né? Mas esses ambientes 3D imersivos nos ajudam, nos instigam a fazer, né? Então, qual é o impacto disso na aprendizagem? A visualização de conceitos abstratos, simulações seguras, aumento de engajamento e retenção. Imagina, eu estou estudando trigonometria. Nossa, mas eu tento entender, mas dá uma trava. Quando eu venho, né, com a tecnologia, uma realidade virtual, uma aumentada, eu consigo visualizar a forma, a metragem, né, nossa, aí eu começo a entender e depois, obviamente, eu vou caminhando para poder saber qual é a prática, qual é a importância disso. O metaverso é ambientes 3D persistentes, né, para integração social, uma construção colaborativa de conhecimento em tempo real, é algo mais divertido, né? Eu tenho os impactos dele, né, que são os alunos ou profissionais que colaboram em projetos, né, a sensação de presença em comunidade e ambientes virtuais. Há um tempo eu entrei no metaverso, num deles, e até você pegar o jeito, né, para você leva-se um tempo, pelo menos para mim foi, mas também é uma proposta, né? E está tudo certo. Então, você está aberto a esses surgimentos e experimentar, tá? Quando eu tenho, né? Deixa eu passar aqui. A dupla, né? De inovação, a dupla hélice de inovação, que eu tenho os dois pilares,
que reforçam, né? Eles juntos têm uma sinergia muito forte, muito poderosa, de transformação, né, em muito pouco tempo, daquele conhecimento. Então, eu tenho a educação personalizada, eu tenho ela adaptada a conteúdos, a ritmos, a metodologia do aprendizado do profissional, do aluno, conforme o perfil de cada um. Né? Então, ele reconhece que não há um aluno, não há dois alunos iguais, cada um tem seu estilo de aprendizagem, cada um tem o seu interesse único, cada um tem seus objetivos e carreiras distintos. Mesmo que eu tenha o olhar para a mesma carreira, somos diferentes. Né? Então, quando eu falo de educação personalizada, eu vou olhar cada um. Eu vou respeitar o estilo de aprendizagem de cada um, como eu falei logo no início, se é visual, se é auditivo, se é sinestésico, se na verdade eu tenho um misto aí, né, de todos eles, e na verdade nós temos. Então, qual é esse caminho que eu aprendo mais? Então, eu como pessoa, eu preciso saber, né? Eu tenho um ritmo de madrugada, de estudo, porém meu irmão não. Meu irmão consegue chegar do trabalho e estudar, varar à noite. No meu caso, não. Eu chego do trabalho, eu tenho que jantar, tomar banho, dormir, e aí sim eu acordo para aprender. Então, eu me conheço em que momento eu estou mais potente, estou mais aberta para poder para aprender, né? Então, ele também aí, em relação à educação personalizada, como eu falei, eu preciso também começar a entender como eu funciono, tá? E, obviamente, o profissional que está, né, com a batuta, né, ele vai começar a perceber, né? Ele vai conversar, ele vai sair, né, questionar também. E que legal fosse se eu tivesse um mecanismo que também buscasse essas informações em tempo importante para eu poder, como profissional, fazer essas análises. Então, ele vai adaptar aí o interesse e objetivo de carreira, ele desenvolve autonomia e uma metacognição, fortalecer o aprender. Então, eu aprendo, reaprendo e aprendo. Aprendo, reaprendo e aprendo. Então, quando você está, né, assistindo, aprendendo, seja um livro, né, um documentário, até mesmo atividades no trabalho, no final do dia, você precisa, né, assim, seria interessante você rapidamente fazer um balanço daquele dia, o que deu certo, o que não deu, né, fazer um ajuste para o outro dia ou para a semana que vem. A gente faz isso, a gente precisa fazer, como se fosse um PDCA, né? A educação aumentada, eu tenho a integração aí, estratégia de tecnologias imersivas e interfaces digitais, eu preciso delas, né, para potencializar, para aprender, ter possibilidade de aprendizado. E, obviamente, vai me ajudar nas experiências que eu tenho. Foi aquilo que eu falei, né? Eu nunca fiz um arroz. Opa, eu vou testar. No outro dia, ok, queimou, no outro dia não ficou legal, outro dia ficou sem sal, outro, opa, mas... E aí eu vou pegando o jeito até realmente eu conseguir fazer um arroz que eu gosto. Talvez uma direção, né? Estou começando a dirigir, a aprender. No primeiro dia eu fico mais, né? Meu coração acelera. No outro eu já fico mais, né? Mais tranquila. Numa ladeira, meu coração acelera, mas depois eu vou utilizando, né? Vou passando sempre por aquele local e já fica mais tranquilo. Então, eu vou aprendendo, reaprendendo como a educação personalizada, mas na aumentada, vai expandindo a minha coragem, né? O meu olhar
360. Então, não é apenas o uso da tecnologia, mas sim que eu consiga expandir os meus pontos bons, os meus pontos a melhorar. Então, expande possibilidades humanas de aprender, integra a inteligência artificial, a IA, a realidade aumentada, a realidade virtual e o metaverso, amplia o alcance do conhecimento, né? Cria experiências impossíveis, né? Sem tecnologia, criar essas experiências. Então, eu tenho a tecnologia que me ajuda, mas eu tenho o profissional que está sempre em busca desse conhecimento e precisa estar e vai observando e vai testando e vai, né, fazendo a calibragem dessa tecnologia junto com ele. Então, o fortalecimento do aprender a aprender, reaprender, aprender de novo, aprender, reaprender, aprender de novo, e o desenvolvimento da autonomia, preparando o aluno, o profissional para um mundo constante de transformação e mudanças aceleradas, e essa mudança, ela não vai parar. Não vai parar. Então, o meu ritmo, né? Será que em algum momento eu vou ficar sempre acelerada? De forma nenhuma, por isso aí que é legal você se conhecer. Eu estou no momento acelerado, mas chega um determinado momento em que eu fecho o computador. Vou fazer outra coisa. Vou dar atenção para minha família, vou, né, fazer uma pintura, ou eu vou para a academia. Então, chega um determinado momento que o mundo está aí, acelerado, mas eu preciso parar. Posso acelerar um pouco, posso desacelerar um pouco, posso ficar parado olhando para o teto, para a árvore, respiro, depois vou de novo, né? Porque não somos máquinas. Precisamos dela para potencializar nosso trabalho. Ok? Faz sentido isso, gente? Sim? Robert, você que é meu moderador, né? Tudo certo? Estou seguindo, hein? Tudo sim. Então, eu tenho a IA aí como a espinha dorsal aí da personalização. Então, a IA vai muito além de correção de automática de provas, elaboração. Eu tenho essa semana uma lista, né, de clientes com faturamento, e-mails, se tiver na internet, com certeza vem. Faturamento, número de colaboradores, principais pontos daquela empresa, e ela me deu, né? E vai muito além dessas simples entregas. Então, qual é a diferença, né? Eu, como profissional, eu tenho que ler, faz sentido? Ok, faz sentido. Então, eu passa pelo meu crivo, né? Eu tenho um profissional que trabalha comigo e ele fala que a IA, o chat, principalmente o chat, ele às vezes dá uma pirada. Ele quer te responder, ele vai te responder, né? Por isso que você tem que, questionar, analisar aquelas respostas. Então, quando ele fala, né, que vai muito além da correção de provas, de uma tabela, como eu pedi, vai muito além, né? Então, ela é a base fundamental da personalização em massa e da transformação educacional. Então, a IA, ela permite que cada um tenha sua experiência de aprendizado verdadeiramente personalizada, adaptada em seu tempo real ao seu progresso, a seu estilo e às suas necessidades. Cada um tem a sua, né? E a ideia é a gente potencializar isso. Aqui eu coloquei, né? Personalização de trilhas é uma opção de aprendizado adaptativo e focado, né? Produtivo, né? Eficiente. Então, algoritmos, né? De machine learning, eles vão mapear o conhecimento
prévio do aluno e vão sugerir aí um próximo passo ideal, né? Eu tenho trilhas, então qual é a trilha que eu vou? O que naquele momento faz sentido para mim, né? E o sistema atende e entende lacunas de aprendizado e recomenda o conteúdo no nível de dificuldade apropriado. E vai no meu ritmo, né? Em tempo real, no estilo, nas necessidades que eu tenho. Eu conheço uma empresa que fez essas trilhas, né? Na verdade, foram 2 trilhas. Então, o profissional vinha, né, fazendo o trabalho, né, as questões, perguntando. Então, o algoritmo foi mapeando quem era, né, o conhecimento que ele precisava. E aí, orientava para uma determinada trilha. Daquela trilha, ele tinha outros microconteúdos para ele poder aprender. Naquele momento, era a indicação mais certa para aquele profissional. Então, pode-se lançar a ideia de personalização de trilhas. A análise preventiva, machine learning e os grandes dados identificam o profissional, o aluno, por exemplo, em risco de evasão ou em dificuldade antes que o problema se manifeste. Permite intervenção proativa e preventiva. Então, imagina, eu tenho, por exemplo, um aluno, né, que já está faltando, né? Então, poxa, para ele não chegar e abandonar, eu já tenho um relatório, já tenho ali, né, quais são aqueles alunos, então a gente vai e chama, faz um call, né, ou no presencial, para evitar e para perguntar o que está acontecendo, né? Para a gente poder ter essa proatividade e essa prevenção, tá? E as generativas, ferramentas como o chat, auxiliam professores, profissionais, na criação de materiais didáticos, customizados, exercícios personalizados, feedbacks individualizados em escala. Então, é um conteúdo adaptado a esse contexto. Mas foi o que eu reforço. Eu tenho a informação da ferramenta, mas precisa fazer sentido para mim. Eu não posso pegar e jogar num determinado material. Eu preciso saber se realmente é o que eu quero e saber se tem algum tipo de erro ali, porque às vezes a gente percebe erros para não passar para frente, tá? Eu tenho, né, como já venho falando, realidade aumentada e realidade virtual e o metaverso. Então, eu tenho aí a realidade aumentada, ela pressupõe, né, sobrepõe aí elementos digitais no mundo real, através de dispositivos, né, que me dão base para poder acontecer. Então, eles permitem, né, a visualização interativa e contextualizada dos conceitos abstratos. Então, exemplo, né, ver o sistema solar flutuando sobre a mesa, anatomia humana em 3D, estruturas moleculares interativas. Voltadas para a empresa, eu tenho algumas empresas, né, que usam, que trabalham com motores. Então, o que vai acontecer? Eu tenho lá um problema lá em São Paulo, né, na minha empresa, na minha filial. Então, eu, como engenheira, o que eu faço? Eu vou orientando o mecânico lá na filial, através da ferramenta. Ou ele mesmo, né? Ele abre e aí já tem a imagem e vai tendo as orientações prévias para ele poder detectar aquele problema, né? Então, isso é bacana. Realidade virtual, criar ambientes totalmente imersivos, onde o aluno, né, colocado, imerso em experiências 3D, ideal para simulações, laboratórios virtuais, treinamentos práticos, né? Laboratórios de química sem riscos de acidentes, treinamentos de primeiros socorros, simulações de negociação, né? Aí eu lembro de uma empresa que, indo, né, para negócio, utilizou a realidade virtual para diminuir os choros,
né, das crianças que iam tomar injeção, né, porque muitas delas não querem, choram, né, e aí colocaram essa é antiga, bem antiga esse vídeo, e aí a criança coloca, né, o óculos, e aí vem contando a historinha, e aí ele fica imerso na história. E ao longo da história, a personagem fala assim, agora você vai sentir algo bem geladinho. É o momento em que a enfermeira passa o álcool, o algodão com álcool, né, na pele. E agora, aí vem contando a historinha, né? E você vai sentir um pequeno calor, né? É a enfermeira dando a agulhada, né? E aí ele não chora porque ele está imerso ali. É muito, 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 né? Incrível, assim. Por quê? Porque você tem a tecnologia ajudando, né, a diminuir uma dor, principalmente uma criança. Né? Então, realidade virtual. E o metaverso educacional, então, são 3 espaços 3D personalizados aí, onde alunos e professores se encontram como avatares, combina aí realidade aumentada, realidade virtual e interação social para colaboração global. Nesse momento, né, eu tenho um ambiente seguro para conversar, para trocar ideias, que talvez no presencial eu me sentisse um pouco mais acanhada. Né? Então, alunos de diferentes países construindo modelos de 3D, cidade antiga, aulas em salas de aulas, de salas em aulas virtuais, projetos colaborativos globais. Então, eu tenho aí esse mundo, né, a explorar, tá? Ok até aqui, gente? Tem aqui, é importante ter senso crítico para analisar as informações fornecidas. Sim, perfeito, Paulo. Eu estava lembrando da palavra. Elas alucinam mesmo. Por isso que é importante a gente questionar, né? Perguntar se aquele material é o certo, né? Fazer esses questionamentos, porque eu também já recebi informação do chat, por exemplo, que não era o que eu queria, né? Eu dei um material para ele poder fazer uma análise, e aí ele fez uma análise que não era o que eu... Não era, assim, nem 50%. E aí eu fiz novamente a pergunta, né, todo o prompt, e aí ele manda. Assim, está perfeita a sua análise. Eu pedi para ele analisar ele que... Aí sim que ele me deu a resposta, sabe? Então, é importante saber, sim, que as IAs, o chat, principalmente o chat, ele alucina. Existem desafios éticos? Claro que sim. Tecnologia com responsabilidade, tudo em equilíbrio, tudo em responsabilidade, né? Tudo é importante a gente ter. Porque a gente está utilizando algo que é rápido, né? Que que não é, muitas das vezes, não é seu, né? Então, é importante a gente adotar. A gente vai utilizar as ferramentas, sim, mas existe um peso aí. Então, a gente precisa garantir que a inovação tecnológica ela não seja maior do que os nossos valores humanos, né? Então, dignidade, privacidade, equidade, né, são pontos importantes de saber que eu tenho uma ferramenta poderosa que pode me dar uma informação rápida e eu tirar aquilo ali como se fosse meu, né? Então, é importante a gente fazer esse mapeamento, né? Então, esses desafios precisam ser encarados, precisam ser analisados, precisam ser refletidos, precisam ser debatidos, né? Não de uma forma de não vou usar. Não, de forma nenhuma. Eu com os meus alunos,
eu incentivo que eles utilizem as ferramentas, né? Porque daqui a pouco muitos já são profissionais, muitos vão, né, entrar na vida profissional, então precisam testar. A realidade está aí, a tecnologia está aí. Então, a tecnologia precisa me ajudar, precisa fazer mais produtivo. Mas para eu poder saber, eu preciso entender como ela funciona. Faz sentido isso? Então, eu vou estudar. Ah, não tem. Não, pode me dar aqui que eu estudo. Vou ver como é que ela funciona. Testar mesmo. E aí tirar o melhor para a minha área. Tá? Então, eu tenho a humanização, privacidade e equidade. Né? Então, o risco da desumanização do ensino, a tecnologia nunca deve substituir o papel insubstituível do professor. O meu professor é um professor que tem vários saberes, né? Tá à frente, né? Já passou por muitas coisas, né? Então eles podem, e muitos deles dão o caminho das pedras. Então ele me ajuda a olhar com outros olhares, né? Tem professor e tem profissional que você fala assim, nossa, como ele chegou ali? Inspira, te bota para cima, né? Te ajuda a mediar, né? Conflitos, né? Oh, pensa dessa forma, olha dessa forma. Então, o professor, o profissional, ele permanece no centro, o humano permanece no centro, né? Eu tenho a privacidade, então questões éticas obviamente, privações de dados, eu preciso guardar. Então, a personalização gera dados muito sensíveis, eu preciso garantir a segurança, eu preciso garantir a segurança conforme a Lei Geral de Proteção de Dados e a ética no uso dessas informações, seja com o aluno, seja com o profissional. Isso é muito sensível, isso é muito crítico, né? E a equidade, eu tenho a inclusão digital e a equidade tecnológica. Então, o custo, né, e o acesso à tecnologia podem aprofundar desigualdades. Isso é fato, né? Então, garantir que todos tenham esse acesso, né? Todos tenham oportunidade de experimentar, a gente tem um longo caminho aí. Mas se cada um tiver né, esse olhar, e se cada um, né, que está aqui tiver num alto nível patente, né, que tenha esse olhar também, para que todos tenham acesso. Né? Então, a educação aumentada, ela não vai substituir o profissional, não vai substituir o professor, ela vai ampliar o alcance da sua voz, das suas atividades, né? E, obviamente, e o potencial do seu impacto na vida dos alunos e na vida dos seus liderados, se a gente for olhar para a empresa, tá? Kelly, Oi? você não está vendo o chat, não é isso? Não, agora eu vi. Ah, tá, Thiago, peraí. A questão da IA, E a questão de inteligência não entender, não seria por questão? Sim. Então, Thiago, passa pelo humano, né? Eu coloquei um prompt e ele me respondeu de uma forma que não era legal. Uma forma que eu não queria, né? De uma forma que é a informação que não é a que eu quero. Mas é o que eu falei, eu já conversei com vários outros profissionais de IAs, e eles dizem o seguinte, que vou pegar o chat, né? Ele quer te responder. E muitas das vezes, foi até quem falou do alucinar, a palavra alucinar, o Paulo. As IAs alucinam, né? Então é importante você saber, Thiago, o que você quer, né? Talvez você não tenha a profundidade do conhecimento, do conteúdo, mas você precisa, quando receber, fazer essa triagem, ok? Então, passa, sim, por você. Então, a importância aí, novamente, do conhecimento da educação, do que você quer, de como você escreve para solicitar, né?
Paulo está dizendo, às vezes a IA não tem informação e ela, exatamente, ela inventa uma informação falsa, mas coerente, ela te dá uma resposta que fala assim, não, possível, isso aqui está errado, né? Por isso você tem que estar atento, né? Não é pegar aquilo ali e jogar, é realmente você fazer o seu dever de casa, né? Acredito que o surgimento de novas tecnologias, na verdade, culminam na criação de novos empregos, com certeza. Esses empregos serão transformados, né? Eu tenho eu sempre falo dela, a Michelle Schneider. Eu acredito que vocês já viram o vídeo. É um TED, né? É o profissional do futuro. Tentem ver depois, né? E a Michelle fala muito sobre esse profissional do futuro. Ela recentemente lançou um livro e numa das... Eu estou procurando, olhando aqui porque eu estou tentando ver o livro. Ela diz o seguinte, você não vai ser substituído pela uma inteligência artificial. Você vai ser substituído pelo coleguinha que sabe mexer na inteligência artificial. É isso, né? Por isso, eu preciso ter vontade e entendimento de que esse livro aqui, né? Esse livro aqui, livros, são fontes de conhecimento, de armas, né? 25 ferramentas de gestão, livros, né? Sejam e-books, sejam digitais, eu sou mais tocar, né? A gente precisa aprender para que essas inteligências, né, essas ferramentas, eu consiga tirar o melhor proveito. E sim, vão criar novos empregos, mas eu preciso estar apta, né, e aberta a entender que essas ferramentas eu não vou parar, elas vão estar surgindo sempre, e eu quero ser uma das pessoas que mexe naquela ferramenta. É igual direção de carro, né? A gente tem ainda carros manuais, e aí quem já mexeu não é elétrico, não, esqueci a palavra. Aquele ai, esqueci. Quem puder aí é o novo, né? Eu, pelo menos, quando eu dirijo o tradicional. Quando eu peguei o automático, eu fiquei com... Falei, pô, vou pegar o automático? Ih, não sei. Quando eu dirigi o automático, eu falei, gente, eu não quero outra coisa. Eu quero isso aqui. Entende? Então, assim, você às vezes tem que quebrar a barreira do não sei, não quero, não gosto. Experimenta. Faz sentido? Vamos lá. Então, o toque humano na era digital, a educação aumentada não substitui o professor, não vai substituir o profissional, ok? Então, ele vai ampliar a minha potência, né? Vai ampliar o meu conhecimento, vai me ajudar a ter, a priorizar outras, né? Outras atividades. Então, eu tenho o equilíbrio essencial e eu tenho o desenvolvimento emocional. Então, equilibrar, né? O digital com presencial, o algoritmo com empatia, né? Por exemplo, vou pegar de aluno, né? Se eu tenho um aluno que faz faculdade, né? E ele, nossa, trabalha, e quer mudar de vida, normalmente a maioria, né, grande parte é isso, está estudando para ter, né? Quando você vence, quem vence com você? E às vezes ele está com uma dificuldade. Então, é se colocar no lugar desse aluno e apoiá-lo. A IA não vai fazer isso. O algoritmo não vai ter essa sensibilidade, essa empatia, mas o professor vai. Sabe? Então, a tecnologia deve ser um facilitador, não substitui as conexões, o olhar humano, o sentimento. Então, a sala de aula presencial oferece interações sociais, feedback não verbal, né? Relacionamentos, que nenhuma outra tecnologia vai te ajudar.
no online também, né? Por isso que a gente abre as câmeras, né? A gente quer olhar para as pessoas. Então, o desafio é integrar o melhor desses dois mundos para que a gente possa ter tempo para fazer outras coisas, né? Para brincar com o seu cachorro, estar com pessoas que você ama, porque hoje pode estar e amanhã não está. Então, a gente precisa utilizar as ferramentas ao nosso favor. E, obviamente, para a gente poder, foi o que eu coloquei ali, fazer esse equilíbrio, né? A tecnologia deve apoiar, ela não sufoca a afetividade e as competências socioemocionais. Nós precisamos desenvolver as nossas competências. Então, as skills como resiliência, empatia, criatividade, colaboração, são desenvolvidas através de interações humanas genuínas, não através de máquinas. Ok? A educação aumentada, ela deve ampliar essas oportunidades e não cortar as asas. Eu preciso dar asas para as pessoas voarem. E isso a educação faz. Esse perfil aí novo de profissional, por que eu falo profissional? Não é porque eu posso ser uma liderança. E a liderança, ela tem esse olhar, ela precisa ter esse olhar educador, né? Porque tem lá os colaboradores. Será que todos os colaboradores são iguais? Têm o mesmo perfil? Não. Né? Então, os 3 papéis essenciais aí que definem esse profissional do futuro são, na verdade, criador de experiências, curador de conteúdos e ponte de uma pessoa para outra. Então, quando eu falo de criador de experiências, designer de experiências aumentadas, né? Que integram tecnologia, pedagogia de forma mais inovadora e mais significativa, que faça sentido, né? O profissional se torna um arquiteto de experiências que vai enganjar, inspirar e transformar. E está tudo certo. Se a minha criação de experiência não deu certo naquele momento. Eu queria enganjar e não enganjou. Eu queria inspirar e não inspirou. Né? Eu queria transformar e não transformou. Ok, foi uma experiência que não atingiu o seu objetivo, porém, eu vou me preparar para um próximo. Né? Então, desenhar aulas imersivas, interativas, integrar, né, as ferramentas, personalizar experiências de aprendizado, criar ambientes de aprendizagem inovadoras e escutar o feedback, ok? Eu tenho curador de conteúdos, a gente tem muito material, né? Então, essa explosão de informações vai tornar o profissional, ele precisa ter um filtro. Né? O que eu quero? Eu estou falando sobre Van Gogh, por exemplo, tá? Tá, Van Gogh. Então, peguei um livro sobre Van Gogh. Qual é a arte do Van Gogh? Por que da história do Van Gogh? Mas se eu for falar de outro, já me perdi, né? Então, o meu foco é Van Gogh, ok? Então, eu preciso me tornar um filtro, ensinando, né? Meus colaboradores, meus alunos a discernir, a questionar, a pensar criticamente. Não somente, toma, é isso aqui prontinho, engole aí, né? Que é isso. Não. Então, filtrar informações relevantes e confiáveis com fontes, ensinar pensamentos críticos e discernimento, né? Guia na era dessa informação que eu tenho aqui, ó, na palma da minha mão. Desenvolve materiais, né, digitais e midiáticos, né? Assim, eu posso startar algo para que o meu profissional lembre ou o meu aluno lembre, né? Kelly, Comentou. Oi. aqui no, na chamada, para mim, tá mostrando 58 minutos já. E aí, quando der 1 hora, Isso, encerra. já. Não, já estou terminando, tá? E o novo perfil é o conector de pessoas, tá? Conexão, mentor, que vai facilitar a colaboração, o projeto, né? O conhecimento, ok? E as skills essenciais aí
para esse profissional: empatia, comunicação digital, pensamento crítico, adaptabilidade. Precisamos ter esses olhares e potencializar essas nossas habilidades. Tá? Então, o profissional do futuro, o profissional da educação, né, começa hoje. A transformação educacional não é uma possibilidade distante, é uma realidade que está sendo construída agora por profissionais visionários, educadores visionários, que vão abraçar a inovação sem perder o cuidado do olhar do ser humano. Né? Então, juntos, a gente pode criar N experiências de aprendizagem para potencializar, enganjar e, sim, criar um futuro mais coerente para a nossa vida. Tá? Meus contatos: LinkedIn, se você quiser entrar em contato comigo, né? Kelly Araújo. No Instagram, eu tenho 2. O meu pessoal, que é Kelly _Araújo, ou da minha empresa, que é K2 Educação. Eu também tenho um canal que está começando agora, né? Se vocês puderem se inscrever, para mim vai ser muito bacana, né? Porque a cada semana a gente tem um convidado aí para falar sobre determinados temas de educação, cultura, empreendedorismo, negócio, dinheiro, enfim. Estamos para desenvolver e disseminar a educação, tá? Kelly, muito obrigado mais uma vez, né? Como sempre, que show, né? Que didática você consegue trazer esse conteúdo. Então, em nome da comissão organizadora, em nome da Emproduto, nós agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade de participar conosco, né? E abrilhantar esse nosso evento. Gente, eu que fico muito feliz, muito agradecida. Eu sou fã de educação, sou fã de conhecimento, de informação, de tecnologia, de pessoas. Precisamos olhar para as pessoas, né? Então, conte comigo, Robert. Meninos e meninas, pessoas, profissionais, sejam felizes. Mas tragam a educação para muito perto ou dentro de você. Tá ok? Muito obrigada, Kelly, tá? Foi maravilhoso que você trouxe. Queria ter muito mais tempo para comentar, porque é uma coisa assim que eu prego também. Fazer a tecnologia, as IAs, ser uma aliada sua. Eu falo que ela é minha assistente pessoal, eu não uso ela para tudo, porque a gente sabe que a gente tem que saber filtrar. Sim. Mas eu digo que ela é minha assistente porque ela otimiza tarefas do meu dia a dia, ela permite que eu esteja mais tempo mesmo eu trabalhando aqui, trabalhando na escola, que eu tenha um pouquinho mais tempo com a minha filha, de passear com o cachorro. Eu digo que a gente tem que saber utilizar essas ferramentas. Dia desses, uma amiga estava assim, perdida. Eu falei, não, mas eu tenho que entregar daqui 1 hora. E ela não me dá o que eu quero. Eu falei, mas não é assim, você tem que colocar só algumas ideias. Dessas ideias você vai filtrar e você vai conseguir montar seu texto. Foi aí que nós fizemos, e foi uma coisa rápida, assim. Perfeito. Pegar tudo, mas colocar ali, não, me dá uma ideia. Ela vai te dar uma ideia, porque é uma coisa que ela vai entender verdadeira, não texto gigante. Não fazer ela, né, você ser escravo e refém dela e colocar tudo que tem lá. Perfeito. E não substitui o calor que a gente tem que ter com os nossos alunos, com as pessoas, no meio corporativo, que seja. É verdade. Concordo. Gente, um excelente evento. Aproveitem, façam as conexões com os palestrantes, com a equipe, né, de gestora, né, do evento. Façam isso. Conexões. Eu tenho um amigo que fala: sejamos pontes, não ilhas. Isso é importante. Tá bom? Então, muito obrigada. Bom dia para todos. Bom dia, tchau, tchau.